Inicialmente, é importante destacar que não estou aqui para proclamar um veredicto sobre quem é melhor entre LeBron James e Michael Jordan. Na minha visão, essa resposta é subjetiva e pessoal. Muitos se fundamentam no que testemunho enquadra, em vez de analisar de forma objetiva as conquistas, dados e estatísticas. O argumento aqui não é defender um perante o outro ou colocar um sobre o outro, e sim ser justo com todos. Falando em critérios, se considerarmos um dos mais utilizados, ou seja, o número de campeonatos da NBA ou anéis, Michael Jordan estaria empatado em 10º lugar com Kareem Abdul-Jabbar, Bob Cousy e Scottie Pippen. Surpreendentemente, atletas que conquistaram o título mais de 6 vezes e raramente são mencionados no debate sobre quem é o melhor de todos os tempos. Antes de prosseguir, gostaria de destacar as fontes que eu usei para este vídeo. Gilbert Arenas, ex-jogador da NBA, por meio de suas diversas plataformas dedicadas ao basquete e à NBA, abordou de maneira perspicaz por que o debate entre LeBron James e Michael Jordan carece de sentido. A minha segunda referência seria o site Basketball Reference. É um site utilizado pelos atletas e analíticos da NBA. Primeiramente, infelizmente, quando entramos no debate entre esses dois jogadores, há muito sentimento envolvido. E por causa desse sentimento, as pessoas tendem a denegrir e rebaixar um jogador para argumentar em favor do outro. Eu, Lourenço, como primeiro argumento, um jogador nunca será outro. São pessoas diferentes. Jogaram em eras diferentes, com times diferentes, em situações diferentes e sob regras diferentes. Ou seja, o debate em sua essência não faz sentido, porque, para ser justo, eu acho que os dois jogadores deveriam ter jogado na mesma condição. Gilbert Arenas faz um adendo muito interessante. Um fator de desigualdade neste debate é a mídia e o jornalismo. A quantidade de ódio e notícias desfavoráveis que o LeBron James teve que aguentar é incomparável. O ex-atleta relembra fatores como as notícias que abordavam a mãe do LeBron James ou sua esposa e namorada, e isso enquanto o atleta estava disputando finais de playoffs. Usaram fatores pessoais para atingir seu mental. A mídia de Jordan, na época de sua atuação, o glorificava como se fosse um deus andando entre os humanos. Aos 25 anos, antes de se transferir para o Miami, LeBron James conquistou 2 prêmios de MVP da temporada regular, um título de cestinha da temporada, foi selecionado para 6 All-Star Games, recebeu o prêmio de MVP do All-Star Games por 2 vezes, integrou a equipe defensiva do ano por 3 vezes, foi selecionado para o All-NBA Team em 6 ocasiões e alcançou uma final de playoffs. Na mesma idade, Michael Jordan conquistou 5 seleções para o All-Star Game, um prêmio de MVP do All-Star Game, um título de defensor da temporada, integrou a equipe defensiva do ano por 2 vezes, foi selecionado para o All-NBA Team por 3 ocasiões, conquistou o título de cestinha por 3 vezes e recebeu o prêmio de MVP da temporada uma vez. O fato de eu compartilhar esses dados vai fazer sentido já já. Este comparativo está sendo apresentado porque a discussão sobre quem é o GOAT, Greatest of All Time, entre LeBron James e Michael iniciou-se, ou talvez tenha se intensificado, quando James decidiu se unir ao Miami. Aos 25 anos, LeBron James estava sendo comparado a Michael Jordan, que já estava aposentado e havia encerrado sua carreira. Se não fosse pela The Decision, termo utilizado para descrever a revelação de LeBron James de que jogaria pelo Miami, sendo honesto, eu acho que os críticos de LeBron James talvez nem existiriam. Não vimos esse tipo de ódio ou represália, por exemplo, em relação ao Stephen Curry, que tem passado toda a sua carreira no Golden State Warriors. Contudo, Kevin Durant, outro exemplo, recebeu muitas críticas quando se juntou aos Golden State Warriors. Tenho 2 perguntas. Qual é o critério para entrar na conversa de GOAT? Quando este critério foi criado? Deixa eu apresentar um fato para vocês. Os verdadeiros líderes de triplo-duplo deveriam ser Wilt Chamberlain e Bill Russell. O primeiro tinha uma média de mais de 14 bloqueios/tocos em toda a sua carreira, e o segundo tinha uma média de mais de 8 bloqueios ou tocos em sua carreira. O problema é que a estatística de toco, na época que eles jogavam, não era válida. Não era algo que os estatísticos consideravam. Tipo, o termo toco não existia, cara. Wilt teria de 700 a 800 triplos duplos em sua carreira, se naquela época a estatística fosse acompanhada. Então, novamente, quando foi criado o critério de GOAT e qual é o mínimo para ser introduzido nesse debate? Conquistar 2 campeonatos? Conquistar 3 campeonatos? Conquistar 1 campeonato? Outra pergunta muito interessante. Quem era o GOAT antes de Michael Jordan ser coroado o GOAT? Será que era Larry Bird? Magic Johnson? O próprio Wilt Chamberlain? O Isaiah Thomas? O fato de que não temos essa resposta é um ponto crucial deste debate. E com base nisso, posso dizer que aquelas 2 perguntas, qual é o critério e quando ele foi criado, são uma armadilha.
Antes do Michael Jordan não existia o debate GOAT e nenhum critério fixo. Um dos primeiros indícios da coroação de Michael Jordan como GOAT pode ser encontrado no artigo de David Breskin de 1989 intitulado Michael Jordan, The Best There Ever Was. Entretanto, o engraçado deste artigo é que, em 89, Michael Jordan ainda não tinha conquistado seu primeiro campeonato. Seu primeiro campeonato foi em 91, e em 89 ele tinha 25 anos, ou seja, ele tinha aquelas características que mencionei acima. Ou seja, antes de ter sido coroado, ele já foi considerado GOAT. Ou seja, o critério da quantidade de campeonatos vai por água abaixo. Isso é bastante interessante. Em 89, Magic Johnson já havia conquistado a NBA 5 vezes, Larry Bird 3 vezes, Kareem Abdul-Jabbar 6 vezes. Ou seja, em prol de Michael Jordan, a mídia ignorou todas essas conquistas, assim como as de muitos outros atletas, para poder coroar Jordan como GOAT. Vamos, por exemplo, retirar LeBron James do top 5 da NBA, que muitos colocam Jordan como número 1 e LeBron como número 2. Colocar LeBron como número 2 é repetir o erro de ignorar as conquistas de dezenas de atletas. Com base em conquista de anéis, quem seriam os outros 4 do top 5? Comenta aí. Mas essa pergunta também é uma pegadinha, porque a maioria, com base em conquista de anéis, deveriam estar em primeiro lugar. A pergunta sobre o critério e a data de sua criação é para provocar mesmo, mas é para fazer pessoas pensarem de maneira crítica e não emocional ao fazer essas comparações. Beleza, vamos voltar. A mídia e os fanáticos do basquete já queriam coroar Jordan como o GOAT e finalmente puderam fazê-lo quando ele ganhou seu primeiro campeonato em 91, 2 anos depois daquele artigo. É tipo, vamos Jordan, ganha logo para que a gente possa te coroar. Vamos ignorar aquele cara que tem 11 anéis, né? Portanto, não faz sentido usar o argumento de 6-0 a favor do Jordan, porque ele foi coroado com um anel, enquanto havia outros jogadores que tinham mais do que um anel, e eles foram ignorados. Conclui-se então que o mínimo para ser considerado na conversa de GOAT é um campeonato, uma conquista da NBA. É isso. Em 1971, no 25º aniversário da NBA, que foi criada em 46, a NBA lançou sua primeira lista. Para ser elegível como indicado, o jogador deveria ter completado sua carreira e sido nomeado para o All-NBA Team pelo menos uma vez até o ano de 71. Um painel selecionou 25 indicados entre todos os jogadores elegíveis. Então, todos esses jogadores da NBA que haviam sido nomeados para o All-NBA First Team, até então, deram seu voto. No 35º aniversário da NBA, em 30 de outubro de 80, veio a segunda lista. O artigo/lista foi elaborado pelo Pro Basketball Writers Association, jornalista. Mas, diferentemente do primeiro evento, houve a nomeação do GOAT, que foi o Bill Russell. Eu não consegui encontrar o critério de elegibilidade, mas eu te desafio a procurar as estatísticas do Bill Russell após sua aposentadoria e comparar com as estatísticas do Michael Jordan aos 25 anos. No 50º aniversário, em 96, a lista foi selecionada por meio de votação por um painel de membros da mídia, ex-jogadores, treinadores e atuais e ex-executivos na época. O GOAT eleito foi Kareem, mas não consegui encontrar o critério de seleção/votação. Agora eu te desafio novamente a procurar as estatísticas do Kareem Abdul-Jabbar após sua aposentadoria e comparar com as estatísticas do Michael Jordan aos 25 anos de idade. No aniversário de número 75, agora em 2021, a seleção foi realizada por meio de votação, conduzida por um painel de 88 pessoas composto por membros da mídia, jogadores atuais e antigos, treinadores, gerentes gerais e executivos de equipes. A NBA afirmou que os jogadores foram escolhidos por serem pioneiros que ajudaram a moldar, definir e redefinir o jogo. Michael Jordan foi eleito como número 1, seguido por LeBron James em número 2 e Kareem Abdul-Jabbar como número 3. Quando as pessoas se referem ao Michael Jordan como GOAT, eu sinto que estão falando em how he played the game and his dominance. Esse sentimento pode ser difícil de traduzir para o português, pois faz mais sentido em inglês, me desculpem. E representa algo nunca visto antes. Existem 2 fatos que eu gostaria de apresentar. Antes, vale lembrar que Michael Jordan foi draftado em 1984. Tu tá me seguindo? Primeiramente, os exemplos mais recentes de expansão da NBA incluem o Charlotte Hornets e Miami Heat em 88, o Minnesota Timberwolves e o Orlando Magic em 89, o Toronto Raptors e o Vancouver Grizzlies em 95, que depois mudaram para Memphis em 2001, e o New Orleans Hornets em 2002. Essas são equipes que não existiam antes dessas datas e foram criadas e incorporadas à NBA. Durante expansões, novos drafts são realizados, onde cada equipe já existente tinha o direito de proteger algum de seus jogadores, indicando que esses jogadores não poderiam ser selecionados pelos novos times. Os demais jogadores eram draftados pelos novos times ingressantes na NBA. Mas Lourenço, e daí, cara?
Times resultantes da expansão tendem a ser não competitivos, carecendo de entrosamento e, em muitos casos, composto por jogadores considerados ruins na NBA. Quando um time já estabelecido enfrenta um time de expansão, os resultados são notavelmente discrepantes e os jogadores dos times já estabelecidos geralmente apresentam estatísticas melhores contra os times de expansão. Aí eu desafio vocês a analisarem as estatísticas de Jordan contra esses times de expansão na época que eles recentemente foram introduzidos à NBA. Segundamente, no draft de 80 foram draftados 223 escolhas. O draft de 83 tiveram 226 escolhas. O de 84, o do próprio Jordan, tiveram 228 escolhas. O de 86, o número caiu para 162. Em 88, reduziu-se para 75. E em 92, após a conquista do Jordan, do seu primeiro título, as escolhas caíram para 54 e desde então nunca ultrapassaram 60 escolhas. Convido a examinarem as pessoas escolhidas nesses drafts para verem quais vocês reconhecem, se conseguiram se destacar ou quanto tempo permaneceram na NBA. Desde o draft de Michael Jordan até o seu primeiro campeonato, aproximadamente 560 atletas foram draftados. Com base na quantidade de atletas draftados hoje, seria necessário cerca de 10 anos de draft para alcançar o mesmo número. Lourenço, de novo, e daí? Segundo Gilbert Arenas, lembrando que todas as informações aqui são sempre referentes ao Gilbert e ao Basketball Reference, a qualidade e o critério de escolha naquela época eram diferentes. A régua estava mais baixo, é um fato. Aí eu te pergunto, se tu tivesse a oportunidade de ser draftado na NBA, você preferiria em 80 ou no próximo ano agora em 2024? A reflexão que eu quero provocar com as informações sobre expansão e draft é que naquela época a competição era outra. Em outras palavras, e nas palavras do próprio Gilbert Arenas, era mais fácil alcançar boas estatísticas porque a qualidade da competição era inferior. Não é uma desvalorização dos jogadores antigos, apenas um fato. Hoje, os jogadores draftados são muito mais competentes. Michael Jordan é Michael Jordan. LeBron James é LeBron James. Não há necessidade de diminuir um para enaltecer o outro, principalmente com narrativas e dados que não fazem sentido. Se podemos dizer que LeBron James não tem coragem ou instinto para arremessar a bola mais importante do jogo, também podemos afirmar que o Jordan não suportou a fisicalidade dos anos 80. Se o critério é a quantidade de vezes que um atleta foi campeão da NBA, infelizmente nem o Michael Jordan nem LeBron James podem ser considerados GOAT. É crucial associar a coroação de GOAT a um critério coerente. Meu critério pessoal é a performance em quadra aliada às conquistas, aparições em All-Star, o impacto do jogador e se esse impacto transcende as quadras de basquete. Digo transcender no sentido de que o atleta ter um impacto sociopolítico no estilo de vida e como ele ajudou sua comunidade e as pessoas ao seu redor a prosperarem. Com base em tudo isso, Number 6, LeBron